Aí tá bom. Agora nós vamos começar de novo o versículo, o evangelista João, que vai falar para os fariseus, para aquelas pessoas que queriam saber o que ele era. Ele vai falar sobre a primazia que ele faz, por que ele veio, para poder ensinar o que é o Cordeiro de Deus. No capítulo 1 do versículo 24, ele diz assim, João, diz assim: ora, os que haviam sido enviado era de entre os fariseus. E no capítulo 1, no versículo 25, e perguntaram-lhe então, por que batiza, se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? E ele respondeu, João Batista respondeu, no capítulo 1 do versículo 26, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceu. Já estava entre eles, só que eles não conheciam, eles não sabiam que era Cristo, Eles não sabiam ainda. Aí no capítulo 1, do versículo 27, João diz, aí eles perguntam, qual vem após mim, de qual não sou digno? João Batista falando para os fariseus, ele vem após mim, que não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Quer dizer, ele sabia, ele não tinha visto, não conhecia, tinha visto falar, mas ele já estava tão ciente de Jesus que ele não conseguia nem amarrar a sandália dele, não se fala fazer o que ele fazia, Então ele explicou para eles, não consigo nem desatar a sandália dele. Aí no capítulo 28, no versículo 1 do capítulo 28, no capítulo 21, no versículo 28, aí e estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Quer dizer, passavam do outro lado do Rio Jordão, que eles foram perguntar para João Batista, porque é lá que ele estava batizando, e foram atravessar o rio para ir lá falar com ele, porque que ele estava batizando. Do lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. E no capítulo 29, no capítulo 1 do versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ele já falou porque viu que Jesus vinha, daí mostrou para todos aqueles que estavam batizando que aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 15 no capítulo 1 do versículo 30, este é o favor de quem disse, pôs a mim, vem o varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Ele já existia antes dele, mas muito antes dele. E no versículo, e no capítulo 1, do versículo 31,
ele diz, João Batista fala: eu mesmo não conhecia, mas a fim que ele fosse manifestado a Israel, a fim, por isso, batizando com água, por isso que ele estava batizando com água. Então o povo de Israel descia para o batismo, que o povo de Israel estava perdido, né? Ele, antes de João Batista começar a batizar, dele vindo do deserto, o povo de Israel estava sem saber para onde que ia, estava ovelha sem pastor, não tinha como eles se manifestar alguma coisa, porque existia outros deuses, outras coisas que tinha, mas ele estava esperando o Messias vir. E aí, como João Batista fala, manifestando a Israel. Israel é aquele povo que veio do Egito, que Jesus Cristo veio para salvar eles. Só que eles não aceitaram, né? Eles não acharam certo, não acreditaram que ele era o Messias. E vim por isso batizando com água. Aí para frente, depois que tiver outros versículos que ele vai falar sobre o batismo com fogo, com o Espírito Santo. Vai falar que ele também batiza, só que com fortidão dele, com o jeito dele, que já estavam os discípulos batizando depois, nos outros versículos, vai explicar que ele também estava batizando. Mas os discípulos batizavam com a força dele, né? Só deles olhar nele, ele já estava batizando com água, e se acreditasse, tivesse fé, se manifestasse com ele, já saía batizado com o Espírito Santo, mas ainda ia ter o tempo que ia ser do Espírito Santo, que ia batizar o povo tudo de Israel, aqueles que acreditou, aquele que quis o Messias. Aqueles que não quis, aí até hoje o povo de Israel, que é os judeus não aceita, eles acham que ele não é o Messias. Então é isso. Agora nós vamos ver aqui a Santa Palavra de Deus. Nós dissemos assim, nós falamos assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aí nós vamos falar aqui, continuar o livro de João, e ele fala aqui no João 1, no versículo 14, ele diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, é a glória como unigênito do Pai, mesma coisa do Pai. E no capítulo 15, versículo 11, versículo 15, João também diz assim: testemunha a respeito dele, e clama este de quem eu disse, e que vem depois de mim, tem o conteúdo e a primazia, porquanto já existe antes de mim. Então João está falando da primazia do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 1, capítulo 16, João fala assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós aqui da terra que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo e tem fé em Jesus Cristo, ele recebe a graça. E no capítulo 18, versículo
18, capítulo 1, versículo 18, João fala assim: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem o revelou. Quer dizer, Jesus ele veio para revelar Deus para que o povo saiba como que ele é, o que que ele veio, o que ele faz entre nós. E no capítulo 1, no versículo 19, e João diz assim: foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém e sacerdotes e levitas para que perguntarem: quem és tu? Quer dizer, os homens da lei, os levitas e os homens que era lá da sinagoga, chegaram lá no Rio Jordão e perguntaram para Jesus, para João Batista, o que ele era, quem que era ele. Eles não sabiam se ele era um profeta, que ele era Elias, e era alguma falaram para ele está batizando, ele está fazendo, ele está ensinando, ele está falando muito lá, e daí vieram eles para saber o que ele era, o que ele veio fazer, por que ele batizava. E daí, aqui no versículo, capítulo 1, no versículo 20, e ele confessou, não negou, confessou: eu não sou Cristo. Ele falou: eu não sou Cristo. E no capítulo 1, no versículo 21, eles falaram: então lhe perguntaram: quem és? Pois és tu Elias? E ele disse: não sou. Tu é profeta? Respondeu: não. Aí ele fala assim, aí ele diz assim, no capítulo 22, no versículo 1, capítulo 22, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: disse-lhe: pois declara nós, quem os para damos resposta naqueles que nós enviaram, que dizem respeito de ti mesmo, que dizem respeito de ti mesmo, o que ele tinha que falar para eles, o que ele era, a respeito deles mesmo. E aí João disse, João Batista, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 23, João, o escritor, está falando. Então respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quer dizer, João Batista ele já estava cumprindo a profecia de Isaías, né? Que a profecia era que vinha aquele do deserto que ia para ensinar, para arrumar o caminho, para ver as veredas, para que Deus passasse para eles poderem entender quem que ele era.